Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você conhece aí uma pessoa difícil, não é? Aquela pessoa que você olha e diz, não, esse não tem jeito. Às vezes nós nos deparamos, com pessoas, com situações, mas Deus, Ele é especialista em trabalhar na vida do homem, em mexer na vida do homem. É verdade que nem sempre aquilo que nós pensamos que é o melhor o é de fato. É por isso que em toda a nossa vida, as coisas que nós pensamos, todas essas coisas, elas devem estar sujeitas ao Senhor. Devemos colocar diante dele e pedir que ele faça segundo o seu propósito, que é sempre o melhor. Ele tem sempre a melhor solução e a melhor saída. Eu queria ver com vocês, meditar com vocês nessa noite acerca da história de um homem que as pessoas olhavam para ele e diziam, não, esse aí é alguém sem jeito. É alguém que não pode ser transformado. Esse é alguém terrível. Mas que Deus o transformou e trabalhou na vida desse homem de uma forma fez dele um vaso de honra para a glória do nome do Senhor. Acompanha comigo. Eu vou já fazendo a leitura de Atos, capítulo 9, que nos diz assim. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor,
Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu li até o verso de número 16. Aí a história do apóstolo Paulo, não é? Se você fizer aí a leitura de Atos, você vai ver que lá no capítulo 7, né, ele é apresentado. Ele vai estar, né, no episódio em que ele acaba consentindo aí na morte, né, de um dos discípulos, né, do Senhor. Ele é aquele que vai estar lá consentindo aí na morte aí de Estevão. Você vai ver isso lá no capítulo 7, né, as roupas, né, de Estevão, elas são aí colocadas, depositadas ali aos pés, né, de Saulo. Capítulo 7, você vai poder ler acerca disso, né? E depois, né, da morte de Estevão, a igreja, ela acaba aí sofrendo, né, uma perseguição. No capítulo 9 vai aparecer, então, esse Saulo pedindo aí cartas para prender, né? Ele que consente aí naquela morte lá de Estevão, né? Agora está a caça, né? Ele saiu à caça. E quem é que ele estava caçando? Os discípulos do Senhor. Ele sai para prender. Olha, eu quero cartas aí, eu estou indo a Damasco e todos aqueles que eu encontrar que seguem aí este caminho, eu vou prendê-los. Então ele continuava aí perseguir a igreja de uma forma bastante agressiva. E o que ele pensou? Vou prender, vou perseguir e serei bem-sucedido nesse empreendimento. Então ele vai a Damasco, uns 240 quilômetros aí de Jerusalém, e ele vai para buscar, é esse o propósito dele, ele vai para prender cristãos. Mas o coração do homem faz planos. Mas Deus é aquele que diz, que determina o caminho correto que você precisa trilhar. Foi nesta viagem que o propósito dele era prender, que ele acabou conhecendo o Senhor, a quem ele perseguia. Você vai perceber aí pela leitura, né, de Atos, que nós fizemos do capítulo 9, que verso 2, ele vai dizer, olha, eu quero prender
qualquer um que eu encontrar daquela seita, que sigam o caminho. Então, o caminho identificava aí a causa cristã, que era composta por seguidores de Jesus, que era de fato o caminho. E quem era Saulo aqui nesse contexto? Ele era, diante aí dos fariseus, era alguém de muito valor. Ele era um homem era um jovem de uma linhagem, ele era alguém determinado. Ele sai aqui quase como um general, ó, empreendendo aí uma guerra. Era bem visto, né? Saulo, ele era bem visto aí diante dos seus pares. E ele sai para fazer isso, ele sai para aprender. Mas quando ele está nesse caminho, quando ele está indo para Damasco, diz o texto que nós lemos que ele viu uma luz do céu. Era algo sobrenatural, era algo brilhante demais, era algo que chamou a sua atenção. Verso 3 diz que o cercou um resplendor de luz do céu. Uma luz forte que ele não consegue permanecer em pé, ele cai. Uma voz diz: Saulo, Saulo. Parece aí que essa repetição significa um trato pessoal, bem íntimo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Peraí, eu estou perseguindo os cristãos. Quem é Jesus? Quem é o Senhor? Quem o Senhor é? Olha, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Jesus está dizendo para ele aqui que perseguir os seus discípulos é persegui-lo. Ele não estava só. Haviam outras pessoas com Saulo, não é? Eles não conseguem perceber, né, o sentido daquilo que está acontecendo, né? Ouvem até a voz, o resplendor, mas não conseguem perceber aí o sentido da voz, né? Aquilo que está, porque foi algo tratado direto com Saulo. Mas Saulo entendeu. Eu saí para perseguir os discípulos de Jesus e agora ele se apresenta aqui diante de mim. E quando ele consegue reconhecer que está diante de Jesus, ele se prostra. Se prostra, a palavra que ele usa mostra isso. Ele diz: quem és, Senhor? Ele reconhece que está diante de alguém superior a ele. Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus. E aí ele diz: olha, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Ele se rende, ele se entrega. Eu saí com um propósito, mas me deparei aqui com o Senhor. E diante do Senhor eu reconheço. Não tenho mais condição de conduzir a minha vida. Quem és, Senhor? Eu sou Jesus. Senhor Jesus, o que o Senhor deseja que eu faça? Ele tremeu, ele ficou confuso, ele ficou atônito, ele ficou atordoado, ele ficou sem ver.
mas cumpriu exatamente a voz que ouviu, o comando que ele recebeu. Vá para a cidade. Lá eu vou dizer o que você deve fazer. Ele ficou 3 dias. Ele ficou 3 dias sem conseguir ver, sem conseguir saber o que estava ao seu redor. Mas ele passou 3 dias refletindo e olhando para ele mesmo. Eu estava errado. Eu falhei. Eu estava perseguindo. E agora me deparei com o poder dele. Eu consigo entender por que essas pessoas seguiam. Ele ficou sozinho, ele não comeu, não bebeu, ele apenas olhou para si mesmo. Ele olhou o que ele havia feito até aquele momento. A forma como Deus trabalha com as pessoas é uma forma pessoal. Ele toca no lugar certo. Ele olhou para a sua vida e certamente não gostou do que viu. Deus fala com ele, Saulo, e fala também com o seu servo Ananias. Olha, Ananias, eu tenho um negócio com você. Eu tenho uma obra com você. Eu quero que você vá à rua chamada direita. Você vai à casa de um homem e vai perguntar. Você vai à casa de Judas e vai perguntar por um homem de Tarso chamado Saulo. Ao ouvir aquilo, Ananias ficou, meu Deus, Senhor, olha, as notícias acerca desse homem não são boas. Olha, eu sei que ele veio para cá para prender, para matar. Ananias, eu quero que você entenda que este homem quem você vai visitar não é o mesmo que saiu de Jerusalém. Saiu um homem de Jerusalém, mas o que está na casa de Judas é um homem que eu tenho tocado e trabalhado. É um homem que vai falar acerca de mim. Diante dos gentios, diante dos reis, diante dos filhos de Israel, porque ele, Saulo, é para mim um vaso escolhido. Eu sei que ele fez muitas pessoas sofrerem. Eu sei. Mas ele também vai sofrer, Ananias. Ele vai padecer, mas vai cumprir a obra que eu tenho na vida dele. Ao ouvir a voz de Deus, Ananias atendeu. Ele vai, entra na casa de Judas, ele impõe as mãos, ele chama Saulo de irmão, irmão Saulo. O Senhor Jesus que te apareceu mandou que eu viesse aqui.
para que você torne a ver e para que você seja cheios do Espírito Santo. Porque é na força desse Espírito Santo que ele iria pregar, que ele iria até aos gentios, que ele iria cumprir a obra. Aquele homem que sai de Jerusalém não é o mesmo que está aqui na casa de Judas. É um homem que foi tocado pelo poder de Deus. É um homem que precisou cair do orgulho, do seu próprio entendimento, para começar a entender as coisas que são de Deus, de fato. Ele foi um proclamador da palavra. Ele foi alguém que Deus usou para levar a palavra. Mas me responda. Ele era um provável candidato a isso? Se você olhasse aí, né, sem conhecer o restante da história, será que você daria o seu voto para ele? Daqueles, né, que aparecem lá, conheceram Jesus? Aqueles que aparecem lá andando aí no meio aí dos discípulos, né, curiosos com as coisas que estavam acontecendo. Será que ele seria um candidato a isso? Não, não era, não seria. Era alguém que aos olhos dos cristãos da época, como também aos nossos olhos, se nós estivéssemos lá, ele seria alguém improvável de chegar ao conhecimento da graça de Deus. Mas é alguém que Deus tocou, trabalhou para cumprir um propósito que ele já tinha. Então, alguém improvável como Saulo, um inimigo do Evangelho, alcança a salvação e se transforma num pregador que levou o nome do Senhor aos gentios. Era alguém extremamente hostil, implacável, irredutível, que foi tocado e teve a sua vida completamente mudada. Você conhece pessoas assim, o X? X é o Evangelho? Deus pode ter uma obra tremenda na vida dessas pessoas. Nós temos dois homens aqui, Ananias e Saulo. Saulo tocado, com a sua vida transformada. E Ananias, alguém que apesar do que os seus olhos viam, era um servo que obedeceu à voz, à orientação do seu Senhor. Olha, Deus, esse homem aí é um homem perigoso. Mas o Senhor está dizendo para ir, eu irei, já que o Senhor tem algo na vida dele. Então, lembre-se disso. Às vezes nós precisamos nos colocar como pessoas disponíveis, como Ananias, participando
participantes do projeto de Deus. Precisamos ver onde Deus está trabalhando e não nos furtarmos e não cruzarmos os braços. Precisamos trabalhar junto com o Senhor. Deus chamou Saulo. Deus tratou Saulo de uma maneira peculiar, própria, uma maneira pessoal. Trabalhou o vaso que ele havia escolhido, e fez dele luz para os gentios. Foi alguém que levou a luz de Cristo aos gentios. Que o Senhor nos ajude a não rotularmos pessoas, mas a entendermos que Deus trabalhando, tocando, Ele pode fazer de pessoas improváveis um vaso escolhido. Que o Senhor também nos ajude a sermos obedientes, mesmo quando não entendermos, mesmo quando as coisas aos nossos olhos pareçam diferentes, mas sermos diligentes e obedientes, como Ananias foi. O Senhor disse: vai, e ele disse: eu vou. E foi. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a cumprirmos sempre os propósitos dEle. E o propósito dEle é sempre o melhor na minha vida, na sua vida e na vida das pessoas que Ele está trabalhando. Grande abraço. Deus abençoe você e até a próxima.